Nós estamos falando aqui, eu estou falando com você um tema muito interessante, que é um tema sobre pastoreando uma igreja numa cidade grande, amém? Amém, gente? Então veja bem, nós estamos falando aqui sobre a importância, eu trouxe algumas estatísticas da cidade de São Paulo, eu falei da importância de amarmos essa cidade, que tem muita coisa boa, amarmos as pessoas dessa cidade, de abraçarmos as pessoas dessa cidade. Estivemos falando também sobre as características das pessoas que essa cidade produz, os vários tipos de pessoas com as mais diversas anormalidades que a sociedade produz, por questão desse mundo que nós vivemos, e como é que nós devemos recepcionar, amar essas pessoas na célula e aqui na igreja. Hoje eu quero falar com você sobre a continuidade desse tema. Eu queria falar com você, especificamente hoje, sobre como lidar com o tempo. Como lidar com o tempo. Se você puder anotar, como eu já te orientei, anote, porque são coisas muito preciosas que eu elaborei para você, à luz da palavra de Deus. Como lidar com o tempo? Um dos maiores fatores de dificuldade nossa, de todo mundo, é aprender a lidar com o tempo. Aí eu vou falar para você que é crente e não crente. A grande maioria nunca teve uma orientação, ou uma educação, ou uma formação a respeito de como lidar com o tempo. A gente vai vivendo conforme a gente acha que deve, às vezes as prioridades nossas não são as prioridades reais, às vezes as coisas importantes, elas passam pelas prioridades, as urgentes passam pelas importantes, e a gente fica no redoma, numa circunstância que vai e vem, e quando você vai se dar por conta, passou o dia, passou a semana, e você fala, meu Deus do céu, faltou tempo para eu fazer tudo o que eu queria fazer. É assim ou não é? Isso é com todo mundo. Agora, nós podemos mudar isso, amém? Tem 3 amém isso aí. Nós podemos mudar isso aí, amém? Ô Jesus, vamos mudar isso aí. De que maneira nós podemos mudar isto? Aprendendo a mensagem de hoje, que é um estudo bem didático, para que você saia daqui sabendo lidar com o seu tempo, fazendo com que o teu tempo ele possa render, e você tenha o equilíbrio de todas as coisas. O que mais se ouve nessa cidade é, não tenho tempo ou estou cansado. Não é isso? É o que a gente mais se ouve, é isso. Por quê? Porque o tempo está voando. A impressão que se tem é que numa cidade como São Paulo, o tempo vai mais rápido, muito mais rápido do que no interior. Sim ou não? Sim. Você vai lá para Barbacena e você vai ver que o tempo lá não passa. Vai lá para Extrema, meu irmão, você vai ficar entediado. Você fala, meu Deus, que saudade de São Paulo. Um dia até vai, mas 2, 3, 4, você vai ficar entediado. Fala, meu Deus, não passa. Eu fiz tanta coisa ainda às 6 horas da manhã. Em São Paulo deve ser umas 5 horas já. Não é assim que a gente pensa? Agora, por que disso? Então eu fiz um levantamento, por que disso? Então vamos ler primeiro o texto, Eclesiastes capítulo 3, que é a base dessa mensagem. Eclesiastes capítulo 3. Que diz assim, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha?
Olha a pergunta que ele faz. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze bem de todo o seu trabalho. Guarde isso aí. Isso é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Meu Deus. Vamos pensar assim, né? Por que o tempo aqui em São Paulo ele vai mais rápido do que todas as coisas? Um dos problemas, um dos diagnósticos que eu fiz é a questão da distância. Por exemplo, a grande maioria de nós trabalha longe, vamos pegar a casa como base. Marco Zero é a sua casa, seu apartamento, onde você mora. A maioria de nós trabalha longe, estuda longe, o hospital é longe, tudo é longe, a escola, a faculdade é longe, então os parentes nem sempre moram perto, eles moram longe, então o trânsito, a locomoção para se fazer qualquer coisa nessa cidade, ela demanda tempo. Por isso que nós ficamos, às vezes, tem gente que gasta mais tempo no trânsito do que de lazer ou talvez descanso. 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, ele levou 4 horas para chegar no trabalho, ele chegou cansado, trabalhou, sai do trabalho cansado e chega mais cansado ainda em casa. Não é essa a rotina nossa? É o que nós vivemos. Por exemplo, fiz uma pesquisa. O trânsito nessa cidade está cada vez mais congestionado, sim ou não? Gente, que barbaridade. Também só os membros da Renovada têm 2, 3 carros. Como é que pode? Aí você já tem base por aí, né? Então veja bem, por que há esse congestionamento? Porque o transporte público... Por que o transporte público quase não dá conta de milhares de pessoas todos os dias? Eu fiz uma estatística. Sabe quantas pessoas andam pelo metrô todos os dias? Anote aí, 3 milhões de pessoas. É pouco ou é muito? Gente, tem cidades no mundo que não tem isso de pessoas. Por dia, 3 milhões. A CPTM e o metrô juntos, eles levam 8 milhões de pessoas por dia. Dá para você ter a dimensão do tamanho da cidade que Deus colocou a gente? Isso é bênção ou não é? Gente, olha quanta multidão que nós temos para ganhar para Jesus. Há uma estatística de carro, estou falando de metrô, de trem, né, de metrô, de ônibus, mas olha só, 7,4% a cada 10 habitantes tem pelo menos 2 carros. Dá impressão, vê como que está congestionada a situação aqui. Desculpa, a cada 4 tem um carro, me perdoa, tem um carro. Se eu não me engano, as montadoras colocam na rua uma média de 30 mil carros por mês, 0. 30 mil. É mais do que uma cidade do interior. Jaguapitã tem 20 mil habitantes. É mais, eles jogam de carro na rua em São Paulo, isso por mês. Você imagina por ano, são 360 mil carros por ano. Por isso que nós estamos numa cidade que não anda, tudo travado. Por isso que o tempo não dá, porque para você ir daqui a Butantã, você leva 1h30, 1h15. O Daniel mora aqui no Pico do Jaraguá, é 1 hora e pouco. Os irmãos moram lá em Grajaú,
Não, Capão Redondo, né? Ali, quanto tempo leva para chegar aqui na igreja? Quanto tempo leva para se fazer no trabalho? É 1 hora e pouco. Veja, tudo, então o tempo ficou muito escasso. Por quê? Por causa da distância e da grande população que nós vivemos. Por isso que se a gente não souber, por que eu trouxe essa estatística? Porque se você não souber lidar com o tempo, você vai entrar nessa roda viva, vai ficar preso no trânsito, nervoso, para ir, para voltar. Você vai ficar, não vai, para fazer até supervisão de células, às vezes é difícil, porque é tudo longe, tudo complicado. Então, se você não souber organizar o seu tempo, você corre o risco de chegar no final do dia, da semana, do mês, e falar assim, meu Deus, eu fiz tanta coisa, mas eu não consegui zerar a minha agenda. Então diga assim, o meu tempo, ele é precioso demais. Por exemplo, se a gente parasse agora, eu parasse aqui essa ministração em 1 minuto. 1 minuto, parasse aqui. Eu não vou fazer isso porque eu quero ganhar esse 1 minuto aqui. Né? Porque até 1 minuto é precioso. Se a gente parasse aqui 1 minuto, esse tempo que nós paramos, a gente nunca mais recupera ele. É o que a Bíblia diz ali, ó, o que foi, foi, e Deus vai cobrar da gente aquilo que passou, não é aquilo que virá, aquilo que passou. Então, o tempo que você não conseguiu realizar as coisas, isso você não recupera mais. Tem coisas que se você fez, você fez. Se você não fez, não faz mais. Então, vamos pensar aqui sobre, né, como aproveitar o tempo. Anota aí, como aproveitar o tempo. Primeiro, seja organizado. Por que tem gente enrolado na vida financeira? Porque não é organizado. Pode ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil, vai continuar enrolado. Por quê? Não é organizado nas finanças. Não é o tanto que você ganha, mas é o tanto que você sabe administrar. Amém? Por exemplo, o Hélio é um homem próspero, amém? Porque ele é organizado. Sim ou não, Rosângela? Sangue de Jesus tem poder. Ela falou que é mais do que ela, ó. Acertei na música, tá vendo? Eu combinei com ele antes. Se você não falar que não é, está demitido amanhã. Por que tem pessoas que ganham menos que outros e são mais prósperos? Por causa de organização. Deus não trabalha na desordem, presta atenção. Deus é um Deus de ordem. Por que diz a Bíblia lá? No primeiro dia, Deus, pá. Segundo dia, Deus, pá. Terceiro dia, Deus, pá. Por que Deus fez as coisas por etapa, devagar? Ele está ensinando para a gente a questão da ordem. Tudo tem que ter uma ordem. Por isso que muitos casamentos não vão para frente, porque casou na desordem. Sim ou não? Eu não vou nem falar o que é, mas você sabe. Inverteu as ordens, atropelou tudo, casou errado, depois na frente está tudo errado, lógico. Casou fora da ordem, do tempo de Deus, da vontade de Deus. Aí dá problema mesmo. Então, a escolha de uma faculdade, se você não escolher no tempo certo, na hora certa, você pode correr o risco de se frustrar profissionalmente. Então, a ordem faz parte do princípio de Deus. Agora, nós temos uma fama brasileira muito, muito, muito ruim, que o brasileiro é desorganizado. Sim ou não? Porque a grande maioria de nós não tivemos uma escola de organização, de planejamento, nós não tivemos isso. Quando nós fomos para o Japão ano passado, gente, a primeira coisa que chama atenção é a organização. Nada está fora do lugar. Por isso que é um país de primeiro mundo. O trem sai às 9h31. Meu irmão, o brasileiro chegaria às 9h35. Não, sai 9h31. Você pode chegar lá, está 9h30, não chegou o trem. Você fala, peguei esse japonês. Meu irmão, 9h31 está encostando o trem. Tudo tem a marcação certa para você ficar, o lugar, assento certo para você se assentar. Tudo é organizado. Também com a multidão daquela, se não for organizado, vira uma Babilônia. Agora veja, uma cidade como a nossa, com 20 milhões, há uma desordem na cidade, sim ou não? Sim. O Crivella hoje deu uma entrevista, ele falou assim, olha, esse negócio de enchente não é comigo não, é o povo que jogou pneu, jogou carro, jogou cama, jogou sofá. Lógico, entupiram o bueiro, o Crivella saiu fora. Por quê? Porque o povo não tem organização nem com o seu lixo. Vai no Japão, você não acha um papel.
Fomos chupar um sorvete, compramos lá numa lanchonete um sorvete, saímos na rua chupando, não acha um lixo na rua, um cesto de lixo na rua. Não é possível que o japonês não tenha dinheiro, não tem um lixo na rua. Sabe por quê? Cada um cuida do seu próprio lixo. Tinha que pôr no papel, aqui no bolso da blusa, e chegar no hotel e descartar no hotel. Papel de um lado, palito do outro, madeira do outro, metal do outro, tudo organizado. Você vê, isso é ordem. Vai passar o farol vermelho lá, de noite, 11 horas, numa avenida, e nós, para atravessar a avenida, não vem nenhum carro, nem na direita nem na esquerda, e fechado para o pedestre. Nós brasileiros, 14, imagina, tudo querendo atravessar, não vem ninguém, nenhum barulho, vamos atravessar. O japonês assim, ó. Aí nós ficamos constrangidos, com vergonha, essa é a verdade, com vergonha, não vamos passar. O japonês vai ficar olhando e falar, que povo é esse? Aí ficamos esperando, mas coçando para atravessar. Sabe como está assim, ó? Não vem ninguém, o que mal faz? Você percebe? A organização, o princípio da ordem. Aqui no Brasil, é todo mundo atropelando todo mundo, passando pelo vermelho, em cima da padé. O cara pisou na faixa, o cara passa em cima da perna. Mas o que é isso? O cara sai. Mas falaram que é só pisar na faixa, respeita no Japão. Outros, mas aqui não respeita. Vai vir para a igreja sem uma perna. Então, veja, por quê? Porque há uma desordem. E em São Paulo, pelo tamanho, por tudo que acontece aqui, a desordem ela aparece mais. Rio de Janeiro aparece mais. Quanto maior a cidade, mais aparece a desordem. Então, o princípio da ordem não é o princípio só da vida cristã por ser vida cristã, é porque Deus trabalha na ordem. Não existe nada na Bíblia sem ordem. Quando Jesus diz assim, olha, vigiai e orai, ele podia falar o contrário. Primeiro ora, depois vigia. Jesus fala o contrário, primeiro vigia, depois ora. Primeiro você fica com o olho aberto. Aí depois você fecha o olho e vai orar. Você vê, existe uma lição nisso e tantas outras coisas mais que a Bíblia fala que tem um princípio, existe uma ordem nas coisas, amém? Então diga assim, eu preciso ser organizado. Por exemplo, defina as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? A gente nem sabe o que é prioridade. Eu não vou nem falar que eles não vieram hoje. Por causa da chuva não vieram porque não sabem que a prioridade é Tadel. Quais são as prioridades do seu dia, do seu trabalho, da sua agenda de trabalho profissional, dos seus afazeres? Tem que ter prioridades. Por exemplo, faça uma lista das suas necessidades diárias. O que eu tenho que fazer hoje? Isso é uma prática minha de anos. Eu uso aqui o iPhone, mas eu gosto muito de fazer uma folha de sulfite, um checklist. Às vezes dá 22 itens para eu fazer num dia. Aí durante o dia eu vou lembrando de alguma coisa e vou lá e anoto, e vou fazendo e vou ticando e anotando. Mesmo que eu passe e não consiga fazer tudo no mesmo dia, no dia seguinte eu retomo aquela lista e vou fazer e vou acrescentar outras. Cada dia eu tenho que ter uma ordem, porque se eu não tiver uma lista de necessidade, você vai correr atrás de um monte de coisa e fala assim, meu Deus, esqueci de ligar para a Rosângela que ela fez aniversário hoje. Percebe que, às vezes, a falta de organização te leva a você esquecer de coisas tão importantes? Então, o que é prioridade? Você tem que estabelecer prioridade na sua vida, no seu dia a dia, da sua semana. Talvez faça do seu mês, mas você tem que ter uma ordem, um planejamento do seu tempo. Senão o tempo passa, você não fez. Você fala assim, ó, tem que ligar para o João, para o Pedro, para o Joaquim, eu tenho que ligar para a Manuela, eu tenho que fazer não sei o quê. Se você não colocar isso num papel, a sua mente vai te trair. Você tem que anotar e ticando e fazendo aquilo ali uma rotina diária da sua vida. Por exemplo, prioridade. Eu lembro aqui, vou citar bem rapidinho aqui, a dona Eunice estava muito mal no hospital. 90 e poucos anos de idade, estava mal. Aí, eu lembro que era final de ano, né, pastor Alex? Dia 31? Dia 31 de dezembro. O que todo mundo faz dia 31 de dezembro? Descansa, está pensando no jantar, né? Nós estamos aqui fazendo aqui o jantar da virada de ano, estamos pensando em tudo, descansar, menos fazer trabalhar. Dia 31 de dezembro eu acordei, mandei um WhatsApp para o pastor Alex, olha, eu acordei com vontade de visitar a dona Eunice, vamos paizão. Passei na casa dele, né, e peguei o carro e fomos lá, cedinho, pum. Veja, ela está doente, cedinho.
Vamos lá, e nós tínhamos que fazer, eu e ele, a compra no mercado para o jantar aqui, que até dia 31, para mais de 300 pessoas. Aí veja, a questão da ordem de prioridade. Nós podíamos ir no mercado primeiro, fazer compra, trazer para a igreja, e depois ir lá, bom, agora já fizemos a compra, vamos visitar a Dona Eunice. Veja, entre compra e um doente, você escolhe o quê? Há controvérsias. Escolha sempre o doente. Porque o doente pode ir embora e você foi fazer a compra. Aí você vai o resto da vida comer pensando no doente que morreu, que você não visitou. Então veja, aí, bom, vamos primeiro fazer a visita para a Eunice, depois a gente vai fazer a compra, questão de prioridade. Existem duas necessidades, mas diante da necessidade eu tenho que escolher qual é a minha prioridade. Isso é um planejamento, é uma organização. Aí fomos visitar a Dona Eunice. Bom, acabamos de chegar, largamos, oramos lá, pá, ungimos a mulher, ok. Saímos do hospital, fomos fazer a compra na Avenida do Estado, no Atacadão, chegamos lá, acabamos de entrar, tocou o celular. 15 minutos depois, a minha mãe faleceu. Você vê? Aí eu dei uma olhada para meu filho olhou para mim, como dizendo, acertamos a prioridade. Já pensou? Se a filha liga para nós, estamos lá comprando melancia, abacaxi e comida, ameixa, que delícia, é hoje à noite a janta, né? Aí você está lá comprando, toca o telefone, apóstolo, eu sei que o senhor não pôde vir aqui, mas a minha mãe acabou de falecer. Você acha que eu ia dormir depois disso? Nunca mais. Só se eu fosse lá ressuscitar essa mulher. Mas nunca mais passou. Percebe que o tempo passou, ficou. Então é uma questão de você planejar. Então, por exemplo, tem pessoas, aqui eu estou falando para pastores, amém? Por que diminuiu, amém, gente? É. Então veja, tem pessoas com problema na sua célula. Prioriza atender essas pessoas, visitar essas pessoas. Tem pessoas precisando de uma ajuda sua, prioriza essas pessoas, são suas ovelhinhas. Tem pessoas se afastando do rebanho da célula, prioriza telefonar para essas pessoas. Por exemplo, muita gente não pôde vir hoje aqui, justificadamente, por causa da chuva, do tempo, de tantas coisas mais, mas é nosso papel organizar o nosso tempo e gastar 5 minutos depois do Tadel, pegar o WhatsApp e ligar um por um, mandar uma mensagem. Se a pessoa ficar 1 hora no telefone, manda uma mensagem falada só, olha, senti a sua falta e eu estou orando por você, ponto. Você fala, não vou nem ligar, quero ficar 1 hora. Não, vai ficar, por exemplo, porque eu não fui, porque não sei o quê, o meu marido, não sei o quê, a minha esposa, não sei o quê, meu filho também, não sei o quê. Não, mas tá bom. Não, mas deixa eu explicar direito. Aí você fala, meu Deus, por que eu fui ligar? Então, você não quer viver esse drama, você pega e liga e manda uma mensagem. Olha, sinta o amor por aquele que não pôde vir hoje, amém? Porque se amanhã você fala assim, não, liga amanhã já viu um monte de coisa, acabou. Você já esqueceu de ligar para esse líder. Bom, vamos lá. Fuja do tempo fuja dos ladrões do tempo. Quem são os ladrões do tempo? Primeiro ladrão do tempo, a indecisão e o hábito de adiar coisas. Tem gente que é indeciso e vive adiando. Já viu aquela que a gente fala assim, olha, vou te visitar, hein? Puxa, precisa me visitar mesmo, hein? Vou almoçar com você, hein? Vamos almoçar. Se você não marcar a data, o horário, você não vai. Não é assim que funciona? Porque a gente fica adiando. Então, olha, eu vou fazer uma visita para aquele irmão que não está vindo mais na célula. Aí você liga para ele, eu vou na tua casa, hein? Puxa, vai ser uma bênção. Passa 1 semana, 2, eu não esqueci não, hein? Eu vou, hein? Aí passa 1 mês, 2. Eu estou lembrando aqui, olha, me perdoa que estou correndo tanto, eu não consegui, mas eu vou. Se você não marcar dia e horário, você vai ficar adiando as coisas, vai passar o tempo, um dia esse cara vai falar assim, olha, eu me afastei, nunca ninguém me ligou, só foi promessas.
Está falando com alguém aqui hoje? Então a indecisão, ela pode ser um ladrão do seu tempo. Perfeccionismo é um outro ladrão. Pessoas que gostam tudo muito perfeito. Ou seja, você quer uma perfeição, uma excelência naquilo que você vai fazer. Então você fala assim, olha, eu não vou lá porque eu não estou com uma roupa adequada, eu não fiz a barba, eu não fiz o cabelo, eu não poli meu sapato, eu quero ir lá assim quando estiver excelente. Então, às vezes, o perfeccionismo pode ser um roubador do seu tempo de você fazer coisas que são coisas normais que podem ser feitas. Terceiro lugar, seja equilibrado e realista no uso do seu tempo. Por exemplo, quem trabalha demais, a Bíblia diz assim, quem trabalha demais nunca vai desfrutar do seu trabalho. É que está sendo gravado aqui, está sendo passado ao vivo, eu não posso falar um exemplo aqui real dessa igreja. Não posso. Então, mas não adianta, presta atenção, você juntar dinheiro, trabalhar, se matar, ralar de noite. Um dia eu vou desfrutar. Só trabalha, só junta dinheiro, só compra coisas. É tudo muito bom, mas gente tem que desfrutar. Presta atenção, seja equilibrado e realista na questão do seu tempo com você mesmo. Desfrute do seu tempo. Por exemplo, eu fui resolver um baita de um problema lá em Ribeirão Preto a semana passada. Fui eu, o pastor Joselito, aliás, eu, o pastor Eliseu e o apóstolo Géser. Ok, é um problema tamanho de elefante. Ok, tranquilo. Chamei os dois, falaram comigo, e como eu sei que o apóstolo Géser cresceu em Pirassununga, a infância dele foi em Pirassununga, eu disse para ele, olha, já que você vai comigo, nós vamos passar em Pirassununga. Ele, meu Deus, você vai me dar esse presente? Vou te dar esse presente. E já que você vai comigo, nós vamos comer um pintado na brasa, na Cachoeira das Emas. E, meu Deus! Veja, o problema está lá em Ribeirão. Agora, eu posso conciliar e resolver o problema decidir um dia prazeroso, como eu podia ir tenso no carro. Meu Deus, o que eu vou falar? Meu Deus, sem Deus, sem poder, o que eu vou falar? E se falar? Percebe? Não. Nós somos conversando prazerosamente, ouvindo um CD lá do Equador, espanhol. Mas foi uma conversa linda, maravilhosa, uma viagem maravilhosa. Chegamos em Pirassununga, entrei em Pirassununga e falei, olha, passa em frente à casa que eu morava, quando eu era adolescente. Ah, que rua que é? Pá, fomos na rua. Ele, olha a casa que eu morei quando eu era adolescente, eu pulei aquele muro, começou a contar história e tal. Gente, nós rimos à vontade. Passa em frente à praça principal, passei aqui que eu andava na praça, é o mesmo banco, olha só. Matamos o mesmo coreto. Só faltou a mesma banda. Aí veja, aí passa em frente ao colégio que eu estudei. Aí passando em frente ao colégio, falou assim, olha, então, debaixo daquela escada ali, foi que eu briguei pela primeira vez na minha vida com um cara. Eu era adolescente, o cara invocou comigo, nós brigamos debaixo daquela escada lá. Aí, mas foi muito legal, gente. Aí andamos pela cidade e tal, aí de repente, vamos para a Cachoeira das Emas comer um peixe. Ele falou, olha, sabe, faz quantos anos, mais de 30 anos que eu não venho aqui nesse lugar. Gente, andamos por lá a pé, andamos lá, comemos um peixe. Aí ele olhando assim pela janela do restaurante, ali vendo aquelas águas passando, eu imagino que está na cabeça dele, na memória dele. Foi prazeroso. Você percebe? Nós estamos indo trabalhar, resolver um baita do problema, mas nem isso rouba da gente o prazer de desfrutar do tempo que estamos juntos, daquilo que Deus nos proporciona. Então tem um equilíbrio entre aquilo que você trabalha e aquilo que você desfruta. Não espera ficar velho, com diabetes, pressão alta, né, com mal de Parkinson, mal de Alzheimer, agora eu vou desfrutar. Meu irmão, você está todo batendo. Vai desfrutar do quê? Você está com os pinos batendo. Agora tem o dinheiro para gastar a rodo. Vai gastar onde, meu irmão? Não vai conseguir nem comer direito.
Percebe? Desfruta enquanto você tem tempo. Amém, gente? Eu estou exagerando para você entender o que eu estou falando, tá bom? Eu sei que você não vai cair nessa, amém? Isso é uma armadilha do diabo. Você vai juntando dinheiro, vai dar um jantar para sua mulher no Terraço Itália, conseguir muito dinheiro, meu irmão. Você vai ficar careca e não vai conseguir dar para sua mulher no Terraço Itália. Junta, paga em 10 vezes e vai no Terraço Itália. Ah, não tem dinheiro para R$500 no jantar. Meu irmão, o almoço lá é 100 e pouco. Vai lá, reparte 100 e pouco, é 50 para cada um. É. Fala pro garçom, eu quero um prato só, e eu quero esse prato só, e o senhor traz 2 pratos avulsos, que eu vou comer aqui com a minha esposa. É. Meu irmão, é uma questão de sabedoria. Não é? A Vaporoto sabe. Lógico. Vai ficar esperando a vida toda. Meu irmão, o Terraço Itália vai afundar, vai acabar tudo. Você vai, é pena que acabou. Levou 30 anos, mas acabou. Meu irmão, aproveita, desfruta. O Salmo 4, verso 8 diz assim: dormir bem, tirar ansiedade e preocupação, dormirás pouco em geral. Ou seja, tenha uma vida que você consiga dormir bem. Você sabia que existe, isso é uma aula de um sono, só sobre o sono. Tem gente que não dorme, é pilhado. Não consegue deitar na cama, não consegue dormir, tanta preocupação. Amanhã tem que fazer isso. Aí você fica, meu Deus, você olhando para o teto, né? Aí vai ligar a televisão, meu Deus, não consegue descansar. E levanta e fica, e toma um chá, volta, toma uma canja de galinha, volta. Aí abre a geladeira, pega o iogurte velho que abriu, aí toma, e fica a noite toda lá, né? Meu Deus, o que está acontecendo? Não é assim? Adiantou, no dia seguinte está com o olho esbugalhado, cansado, com um monte de preocupação, não resolveu nada. Aprenda a dormir bem. Está estressado, meu irmão? Vai pescar. É. Vai pescar. Vai comigo no vale pescar. Toda quinta. E quarto e último lugar. Seja guiado pelos valores certos. Presta atenção. O tempo vai ser favorável àqueles que têm os valores certos. Primeiro, Mateus 6,33, diz assim: buscai primeiro o quê? O reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe qual que é o problema nosso, e da grande maioria dos crentes das igrejas? É que nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos. A gente prefere correr atrás das mais coisas. Se sobrar tempo, eu vou buscar Deus. Essa é a inversão de valores. Existe uma ordem bíblica. Primeiro, Deus, família, trabalho, estudos e lazer. Há uma ordem. Quando você inverte essa ordem de cabeça para baixo, vai dar tudo errado na tua vida. O presidente fez um pronunciamento muito maravilhoso agora, recentemente, que eu achei, né, até equilibrado a parte dele, porque ele fala assim, olha, há muitos anos que a gente não se ouve falar sobre pátria, família e religião. E ele se define, ele toma a definição, olha, o nosso Estado é laico, então presta atenção, eu zelo pela família, eu zelo pela fé e sou cristão, bateu nesse ponto, né? E ele define, nada disso vai mudar a minha vida. Ou seja, é Deus. Por isso que ele tem um slogan, como é que é o slogan dele? Deus acima de tudo. Isso. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ó, o que acontece? Ele está dizendo Mateus 6,33. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Presta atenção, isso é um presidente da república que está mudando a história dessa nação e vai mudar. Embora exista muita oposição, mas vai mudar. Sabe por quê? Está trabalhando com a ordem certa. Então, quando você começa a buscar a Deus, ativar a Deus na sua vida, gastar tempo com Deus, tem gente que não gasta tempo com Deus de oração, de jejum, de igreja, de célula, de tadel. Por quê? Porque ele está tão ativado secularmente que ele não tem tempo para Deus. Agora, quando você gasta tempo com Deus, vai sobrar tempo para a sua família,
vai sobrar tempo para o seu trabalho, para o seu lazer, vai sobrar. Deus vai fazer com que sobe tempo para todas as coisas. Amém? Por que eu estou falando tudo isso? Porque quantos líderes de célula nós temos aqui? Líderes, levanta a sua mão. Uau, olha só. Líder de setor também, o líder de área, distrito também. Presta atenção. Você é um pastor. Presta atenção. Quando eu falo assim, ó, você é pastor, é você que levantou a sua mão. Em qualquer nível, você é pastor. Então, um dos roubadores do tempo do pastor é essa correria louca de São Paulo que a gente está envolvido. Nós temos que saber organizar o nosso tempo para ter tempo para orar pelo nosso pequeno rebanho, ter tempo para fazer tudo na semana, mas domingo eu estou na casa do Senhor. Você que é pastor dessa igreja, fazer tudo na semana para sobrar tempo para vir terça-feira no Tadel, para fazer a supervisão, para você ser apaixonado. Quando chegar o dia da sua célula, você vai assim, ixi, mais um dia de célula, meu Deus. Você fala assim, ó, hoje é o meu dia de célula. Está trabalhando lá no setor de vendas, lá na rua como vendedor, no operacional do caixa no supermercado, ou no escritório, na sua empresa. Não importa onde você esteja, você fala assim, meu Deus, vou fazer tudo. Eu não vejo a hora de ir para a minha célula. Não vejo a hora de fazer supervisão. Eu não vejo a hora de encontrar meus irmãos. Sabe, nasceu uma alegria de você saber assim, eu vou ter tempo hoje para estar com o meu povo. Amém?